Glória a Deus. Olá, meus queridos. Graça e paz, boa noite. Com a permissão do Senhor, nosso Jesus Cristo, estaremos dando início a mais uma abençoada live. Como que de costume, todas as quintas-feiras, às 20 horas, às 8 horas da noite, a gente faz essa transmissão ao vivo aqui no Facebook para meditarmos junto na palavra do Senhor, direcionada a casais, a família, as pessoas, os casais que estão passando alguma dificuldade, tem uma vontade enorme de restaurar seus lares, restaurar seus casamentos, que o casamento, como nós sabemos e a gente sempre menciona aqui, que é bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. O tema que a gente está meditando hoje, vencendo as dificuldades no seu casamento. Amém? Esse é o tema que a gente vai debater hoje, meditando na palavra do Senhor, que está lá no livro de Mateus, capítulo 4, mais precisamente verso 3 e verso 4. Amém? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 4, verso 3. A palavra do Senhor diz assim, só para lembrar, hoje o tema que será debatido hoje, vencendo as dificuldades no seu casamento. Amém? A palavra do Senhor que será meditada hoje está lá em Mateus 4, verso 3 e verso 4. Glória a Deus. A tentação de Jesus. Mateus 4, verso 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito nas Escrituras, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Meus queridos, muitas vezes a gente passa por dificuldades, principalmente na vida conjugal, principalmente quando se trata de problemas financeiros. Amém? Amém, glória a Deus. Dá uma ajeitada na luz aqui. Mais precisamente com as dificuldades financeiras que aparecem, né? Tem as emocionais e essas situações que nos levam a esfriar a nossa crença em Cristo, as investidas que o diabo fez com Cristo, não foge das mesmas investidas que ele tenta o tempo todo nas nossas vidas. Amém? Então aqui, a palavra do Senhor, que está em Mateus 4, no verso 13, fala que Satanás chega e tenta Jesus.
tentando confundi-lo. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Pão, o alimento, as necessidades que hoje a gente tem o tempo todo, né, de estarmos com as contas em dias, alimentação diária, e enfim, as nossas necessidades do corpo, né? Porque, voltando um pouco mais atrás, a palavra do Senhor nos diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Permissão. Amém? Assim como o Senhor permitiu que o diabo só não tocasse na vida do seu servo Jó. Creio que a maioria talvez já ouviu, de certa forma, a história de Jó, né? Então, até para isso, o diabo pede permissão para o Senhor, para que ele tente a gente de todas as áreas, em todas as áreas das nossas vidas. Seja ela financeira, seja ela emocional, enfim, o tempo todo a gente é tentado de alguma forma. Mas aqui, por permissão, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no verso, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O corpo estava fraco. Amém? Porque Jesus, no Antigo Testamento, ele era apenas verbo, ele era sempre citado. No Novo, ele é um verbo que se tornou carne. Amém? E andou entre nós. Se a gente for pegar o livro de João, verso 1:14, fala exatamente sobre isso. Né? Que Jesus era verbo no Velho Testamento, e no Novo, um verbo que se fez carne e andou entre nós. Amém? Então, sentia fome como nós, sentia sede como a gente. E por ele ter jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo viu ali a oportunidade de tentá-lo. Amém? Deus. No Evangelho de João fala exatamente isso, lá no capítulo 1, de verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que eu acabei de dizer. Velho Testamento, ele era verbo. Por quê? Ele era citado o tempo todo. No Novo, ele se fez carne e andou entre nós. Deus. Fala conosco essa noite, meu Deus. Pai do Senhor, irmã Elaine Muniz. Pai do Senhor, irmã. Espero que esteja tudo bem com você, com o irmão Fernando, que são bênção do Senhor na nossa vida, com certeza. Amém? Deus abençoe a família de vocês sempre. E obrigado pela presença. Amém? Então, Jesus foi conduzido para o deserto. E quantas vezes a gente passa pelo deserto nessa vida? Deserto que eu falo, aquela dificuldade, principalmente a financeira, se tratando na área familiar, na área conjugal. Quantas vezes a gente passa por esse deserto? Deus. Isso se dá simplesmente pelo fato, a gente vai ver mais adiante, de a gente muitas vezes perder o foco. Porque tudo que a gente tem vontade de fazer, deu na nossa cabeça, plantou uma ideia na nossa cabeça para ir. Se isso é do Senhor,
vou consultá-lo. Como é que você consulta o Senhor? Se prostrando, ajoelhando e orando. Para que, se for da vontade do Senhor, vai se cumprir. Mas se não for, não entenda isso como uma negativa do Senhor para abençoar a sua vida. E sim, não é a hora, não é o momento, e principalmente pode ser um livramento. Livramento do que eu falo? Se a gente pega e começa a andar com as nossas próprias pernas, exemplo, o seu cônjuge, seu esposo, a sua esposa, e se tratando de área financeira, tem uma certa ideia, uma vontade de comprar certas coisas, e simplesmente vai lá sem te consultar, sabe? Sem consultar um ao outro. Aí dá um passo maior que a perna e quando você vê, o problema já está ali, né? Então, quando a gente entende essa mensagem, essa palavra, e trazendo para os nossos casamentos, para o nosso dia a dia, para o nosso lar, principalmente para o nosso lar, que aqui essa live exatamente direcionada para os casais que vivem turbulência o tempo todo, divergência de pensamento o tempo todo, conflitos. E na maioria das vezes, dificuldades financeiras, que é uma brecha para que as discussões se iniciam, as ofensas verbais, né? Para que as acusações se tornem frequentes. Ah, foi porque você fez. Por isso, a gente está nessa situação porque você fez. Você agiu sozinho, você é o culpado. Ei! Então, antes da gente tomar qualquer decisão, primeiro é orando, colocando nas mãos do Senhor. E Ele vai te mostrar se é isso e se não é, lembrando, se de alguma forma você entender que não é, não se chateie, apenas pode ser que não seja o momento de você tomar aquela decisão, e sim, pode ser adiada, ou talvez de forma alguma você poderá tomar esse tipo de decisão. Lembrando, quando a gente se une, casa, vive uma relação a dois, a gente nunca vai estar sozinho. Portanto, toda decisão que a gente tomar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, não afeta só você que teve a decisão egoísta de agir por si só. É Deus. Então, primeiro, se prostre, ore, peça a Deus para que abra sua mente, para que te dê discernimento. Se for da vontade do Senhor, com certeza Ele vai te dar o discernimento, o entendimento para como você começa a agir após a permissão dEle. Porque se é dEle, Ele é contigo. Então Ele vai te dar sabedoria. Amém? Então é preciso que a gente, antes de tomar qualquer decisão, a gente reflita. Reflita. Porque se der errado, não é só você que será afetado, que tomou uma decisão por si só, pensando só em você, achando que vai dar certo. Porque se der errado, afeta o seu cônjuge, afeta o seu filho, enfim, abala a estrutura da sua família. Eu estou falando aqui do pão, da necessidade do corpo. Porque aqui fala que Jesus
jejuou por 40 dias e 40 noites. E ele ficou fraco, teve fome. Como eu disse, Jesus é um verbo que se fez carne no nosso Novo Testamento. Então sentiu sede, sentiu fome, como todos nós hoje. E essa parte é muito interessante trazer para o nosso lar, para o nosso casamento, pelo seguinte: muitas vezes, quando a gente não consulta o Senhor para tomar nossas decisões, a gente resolve andar com nossas próprias pernas, sem ouvir, sabe, sem pedir permissão para o Senhor, orando, sabe, pedindo para que Ele interceda, pedindo para que Ele abençoe, se for da vontade dEle, Ele vai abençoar. E mais além ainda, quando você toma uma decisão sem consultar o seu cônjuge. Deus. Quando você age dessa forma, você já negou Cristo. Quando você age de uma forma sem consultar o seu cônjuge, você deixa de valorizá-lo. Porque isso é uma forma de valorizar, porque muitas vezes a gente está afoito, preocupado com a necessidade do corpo. Tal dia eu tenho que pagar tal conta, senão a gente vai ficar sem água, vai ficar sem luz, a gente vai ficar sem, sabe, internet, o crédito do meu celular vai acabar, como é que eu vou fazer para me comunicar? Ei, aí surge uma oportunidade que você, sem consultar ninguém, sem dobrar o seu joelho, sem orar, pedir permissão para o Senhor, você toma uma decisão sozinha, sem consultar o seu cônjuge principalmente. Lembrando, quando a gente casa, a gente se une, a gente se torna uma só carne. Então tudo que você fizer vai refletir diretamente no seu lar. Não é só você que vai sofrer as consequências. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, dependendo da situação que você causou, agindo por egoísmo, por falta de sabedoria, abala toda a estrutura do seu lar. Amém? Amém. Então, é preciso muito que a gente coloque na cabeça que a partir do momento que a gente casa, a gente não está só. Qualquer tipo de atitude que a gente toma reflete diretamente com quem convive com a gente. No caso aqui, sua esposa, seu esposo e filhos. Amém? Então, continuando aqui, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quando a gente fica preocupado com aquelas contas, quando a gente dá um passo maior que as nossas pernas, principalmente lembra, a pessoa que está com você não está ali só para ser figurante na sua vida, não. Ela tem atuação fundamental, tem participação fundamental em tudo, em todas as decisões que você for tomar. Tem que estar ciente. Transparência. Às vezes você acha que conduzir o barco sozinho, a casa, o celular sozinho, você acha que vai dar conta, mas é preciso que, enquanto você está remando, tem que ter alguém ali direcionando você. Amém? Tem que ter alguém. E esse alguém que eu falo é o seu cônjuge. Porque se ele perceber que você está afoito demais, é preciso que você dê ouvido a ele quando ele ver você afoito e virar para você e falar: ei, calma. Se a gente fizer isso, vai acontecer isso, isso e isso. A consequência é essa e depois essa. Tenha a humildade de ouvir
o seu cônjuge. Porque enquanto você está correndo ali, preocupado com as contas, enfim, com o problema financeiro que se instalou, ou você teve uma ideia, mas essa ideia tem que ser compartilhada através da transparência com seu cônjuge. Transparência, sem mentir, sem engano. Amém? Porque qualquer decisão que você toma, não é só você que vai sofrer a consequência. A estrutura do seu lar pode ser abalada. Amém? Paz, meu irmão José Fernandes. Deus abençoe, irmão. O Senhor abençoe você e sua esposa, a irmã Gisele, tá? Glória a Deus. E obrigado pela presença, irmão. Deus abençoe. Partindo por verso 3. E chegando-se ele, o tentador. Lembrando que ele estava fraco. Jejuou 40 dias e 40 noites. De corpo, estava fraco. Mas logo adiante, a gente vai ver que a gente não deve preocupar em alimentar só o nosso corpo. Amém? E chegando-se a ele o tentador, disse o diabo, aproveitando que ele estava com fome: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Aqui a gente vê que ele estava fraco. Como eu disse, um verbo que se fez carne. Estava fraco de corpo. Mas Jesus conhecia profundamente as Escrituras Sagradas. E ele vivia isso. Ele veio para cumprir isso. E você? Como que você tem enfrentado as investidas do diabo na sua vida? Ou melhor, como você tem se preparado para enfrentar e vencer as investidas do diabo na sua vida? Lembrando, seja ela em qualquer situação, em qualquer área da sua vida. Quando seu cônjuge está fraco espiritualmente, você tem orado por ele, ajudando ele a fortalecer o espírito? Porque sei que nós somos falhos, somos carne, somos pecadores, somos frágeis, somos fracos. E muitas vezes a gente se perde, esquecendo que o Senhor é conosco o tempo todo. A gente esquece de alimentar o espírito e vive correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas materiais, priorizando coisas materiais, e as espirituais vão ficando de lado. Aqui a gente vê que Jesus conhecia cada vírgula da Escritura. Amém? E você tem meditado na palavra para poder vivê-la? Para quando qualquer tipo de dificuldade, qualquer investida de Satanás na sua vida, você responde à altura para vencê-lo, para que ele aparte-se de você? Quando seu cônjuge está fraco, como você tem se comportado?
É, Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, irmã Elaine, realmente, às vezes é tão difícil para um dos cônjuges entender que uma decisão na vida da família tem que ser tomada em conjunto. E uma decisão errada afeta toda a família, às vezes de uma forma catastrófica. Exatamente, irmão. O que a gente vê hoje em dia, o tempo todo é isso. É o egoísmo. Ou a falta de humildade de consultar o cônjuge. Muitas vezes, indo mais além, achar que o seu cônjuge não tem que interferir por orgulho seu, ou por achar que ele é incapaz de opinar. É, Deus. Lembre-se que o Senhor permitiu que vocês se unissem, foi para que os dois lutassem e vencessem junto todas as batalhas. Lembrando que o que o Senhor uniu, ninguém separa. Nem essas dificuldades. Por isso que é preciso que a gente medite na palavra dia e noite. Medite na palavra dia e noite. Se a gente for mais adiante, aliás, vamos sim mais adiante aqui, nesse livro de Mateus, no verso 4, lá no verso 7, quando Jesus também cita outra parte das Escrituras, quando no verso 6, no verso 5, aliás, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Preste bastante atenção se a gente for lá consultar o Velho Testamento. No verso 7, Jesus enfrenta a altura usando as Escrituras Sagradas. Verso 7, ele responde exatamente assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente sabe que Satanás, ele conhece perfeitamente as Escrituras. Amém? Mas o Senhor era um verbo que se fez carne. É, Deus. No verso 8 ele diz: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Aí eu te pergunto, você esposo, você esposa, o que está sendo prioridade na sua vida? São as coisas mundanas? As coisas materiais? Você tem priorizado o dinheiro na sua vida, no seu lar? Você tem priorizado as coisas materiais que o mundo oferece? As investidas de Satanás? Porque aqui o tempo todo ele tentou fazer com que o Senhor Jesus, usando da fraqueza dele, lembrando que ele estava com fome, né? E de alguma forma Satanás tentou o tempo todo ele, oferecendo o pão, oferecendo o reino e pedindo para que ele o servisse. Você, te pergunto mais uma vez, como você, casal, você, esposo, você, esposa, tem enfrentado as suas dificuldades?
com murmurações, com ofensas ao seu cônjuge quando algo deu errado, ou culpando o seu cônjuge? Ou você tem se levantado ao amanhecer, você tem se prostrado e pedindo para que Deus abençoe o seu dia, para que Deus te dê uma luz se você estiver passando por alguma dificuldade? Seja qual for a dificuldade, seja ela na área financeira, emocional. Deus. Como que você tem enfrentado? Com murmurações? Porque viu alguém reclamando e acha que você reclamando, você vai conseguir sair dessa? Lembrando que os problemas acontecem porque a gente primeiro, ao pensar em um plano, primeiro a gente não consulta o Senhor através de orações. Segundo, você não consulta, não dá importância de consultar o seu cônjuge e começa a andar sozinho, às escondidas, começa a tomar decisões errôneas, sem pensar no que vem depois, sem pensar nas consequências, sem pensar que não vai atingir somente você. As suas decisões, lembre-se, a partir do momento que você está em união com outra pessoa, todas as decisões, sejam elas certas ou erradas, vão refletir diretamente. E talvez, como disse sabiamente a irmã Elaine, de forma catastrófica. Deus. Então é preciso que os dois se unem em oração, se consultem o tempo todo, sim, seja qual for a decisão, mesmo que seja ela pequena, mas lembrando que uma pequena decisão que você acha que, se for tomada sem uma simples consulta, simples que eu falo da sua cabeça, mas que lá na frente, essa pequena decisãozinha, um sim ou um não, que você der sem consultar o seu cônjuge, pode sim se tornar um problema enorme. E com certeza vai refletir, vai atingir o teu lar, a tua família. Amém? Então tenha sabedoria. Tenha sabedoria de que quando você for tomar uma decisão, cuidado. Primeiramente você deve se prostrar, orar, consultar o Senhor, pedir para que Ele abençoe os seus planos. Amém? E consulte o seu cônjuge em toda decisão que você tomar. Use a transparência. A transparência é fundamental. O diálogo é fundamental. Não tome decisão por si só. Deus. Então, nessa passagem, a gente vê que o Senhor o tempo todo, Jesus, Ele usa as Escrituras Sagradas para enfrentar as investidas de Satanás. O tempo todo. E você? Como é que você tem enfrentado isso? Como é que você tem enfrentado as investidas de Satanás? Se for com murmurações, me desculpe. Não é a forma correta. Se for com ofensa, ofendendo seu cônjuge, culpando ele por ter tomado decisão sozinho, sem te consultar, também está errado dessa forma. Então seja transparente com seu cônjuge. Se for tomar alguma decisão,
Consulte-o. Porque você não está sozinho. Não existe você casar e ficar sozinho. Amém? Então, Jesus o tempo todo, ele enfrentou as investidas de Satanás, as tentações. Primeiro ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, se você tem priorizado trabalhar demais, se preocupar demais com as contas, é preciso que você reflita sobre essa palavra. A gente tem que priorizar o Senhor em tudo nas nossas vidas. Em tudo. Definitivamente em tudo. É acordar de manhã, como eu disse dias atrás, ao invés de você se preocupar com as coisas do mundo, se preocupar em só tomar o seu café da manhã e sair disparada para o seu trabalho, alimente seu espírito. Ore junto com o seu cônjuge, para que o Senhor abençoe o dia de vocês, abençoe o dia dos seus filhos. Amém? Então, antes de você se preocupar com as coisas mundanas, antes de você pegar o seu celular e começar a olhar a rede social, antes de você levantar e ir para frente da TV, assistir seu programa favorito, levante e lembre que você só abriu seus olhos, vai viver mais um dia por permissão do Senhor. Amém? Reflita sobre isso. Você já vai começar bem um dia. Vai começar o dia na presença do Senhor. Amém. Fernando Leão, irmão Fernando, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença aí. Que o Senhor continue usando você sempre, sempre, sempre. Amém? A partir do momento que casamos, toda e qualquer decisão deve ser tomada em conjunto. Somos uma só carne. Amém. Exatamente isso. Né, irmão? Porque muitas vezes a gente, por orgulho, como eu disse, por orgulho, por achar, pensar que a pessoa que está conosco, nosso cônjuge, pode ser incapaz de opinar na sua decisão. Ou com medo, né, da pessoa na sua cabeça jogar um balde de água fria no seu plano, na sua vontade, na decisão que você queira tomar. Ou às vezes simplesmente porque você não dá importância para o seu cônjuge. A importância que deve ser dada o tempo todo. Priorizar o seu cônjuge em tudo. Amém? Então é preciso que a gente tenha esse entendimento. É preciso que a gente mude essa maneira de pensar, as maneiras de agir. Então, o que você fizer, você está fazendo para o seu cônjuge, para os seus filhos. Então, se você está fazendo coisa errada, se você está agindo sem consultar, por emoção própria, por egoísmo puro, eu tenho uma coisa para te falar. O seu cônjuge é o seu reflexo. Amém? Então, tudo que você fizer não atinge somente você. Amém? Então reflita sobre isso. Irmã Nasa Silva, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, irmão. Nasa Silva. Boa noite, glória a Deus e obrigado pela presença. Tá? Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Então aqui, eu só quero fazer uma pergunta para você, esposo. Como você tem enfrentado as dificuldades diárias da sua vida? O que você tem priorizado na sua vida, no seu casamento?
Você tem se levantado e só tem se preocupado em sair para o seu trabalho? Preocupado, eu tenho que trabalhar porque tal conta está vencendo, ou já venceu. Eu preciso arrumar outro emprego porque só esse não está dando. Deus. Então, se você priorizar o Senhor em tudo na sua vida, você meditando na palavra dia e noite, guardando a palavra do Senhor e praticando-a principalmente, você vai responder à altura, assim como Jesus respondeu diante das tentações do diabo. Ali o diabo viu que ele estava fraco e ofereceu pão. Ali o diabo viu que ele estava fraco, ofereceu o reino. Mas nunca se esqueça, Jesus aqui, ele enfrentou as investidas, as tentações do diabo com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus, com a Bíblia. Essa aí que você tem em casa. Você tem folheado ela diariamente? Ao amanhecer, durante o dia? Você tem consultado? Porque ele é o manual de instrução para as nossas vidas. A Bíblia, a Palavra do Senhor. A gente deve alimentar primeiramente dela, da Palavra de Deus. Porque aqui o Senhor Jesus respondeu exatamente isso, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então por que você está se preocupando com o dinheiro que hoje está faltando? Por que você está preocupado com o alimento que está faltando? Você tem que se preocupar com a falta do alimento espiritual que você talvez não tenha tido ultimamente. Se alimentar assim da palavra de Deus, meditando ela, esse é o melhor alimento que você precisa ter assim que você acorda, durante o seu dia e ao se deitar. Este é o principal alimento, o alimento do espírito, o alimento da alma, meditando na palavra, consultando o Senhor diariamente, pedindo para que Ele abençoe o seu dia, abençoe o seu cônjuge, abençoe o dia do seu filho. Deus. Porque a gente deve andar pela fé e não pelos olhos. Porque andando pela fé, você consegue caminhar sempre. Se você andar pelos olhos, pela gente ser fraco, de carne principalmente, priorizar a carne, a primeira dificuldade, a gente desiste. Pensa em desistir pelo menos. Muitas das vezes a gente até culpa Deus pelo momento que a gente está passando, mas esquecendo que quando a gente tomou certa decisão, a gente não consultou o Senhor. A gente não pediu para que Ele abençoasse o nosso plano. A gente não pediu ao Senhor sabedoria para a gente tomar tal decisão, porque quando Ele der sabedoria, você, esposo, você, esposa, quando Ele te der sabedoria, você vai entender que você não está sozinho na sua casa, no seu lar. Você tem uma pessoa que está em união com você. Você tem uma pessoa que o tempo todo depende de qualquer decisão que for tomada. Você tem uma pessoa que qualquer atitude que você tomar, seja ela certa ou errada, vai refletir diretamente
no seu cônjuge, na sua família. E cuidado, porque se for uma decisão negativa, cuidado, pode abalar significativamente a estrutura do seu lar. Então peça a Deus sabedoria, porque a partir do momento que Ele te der sabedoria, como eu disse, automaticamente você vai entender que você não está sozinho, você precisa sim consultar o seu cônjuge. Pedir sugestão, deixar à vontade para opinar, deixar à vontade para te alertar. Jogue o orgulho fora. Tenha a humildade de ouvir o seu cônjuge. Dê a importância pelo que ele venha te dizer, mesmo que seja um não. Tenha a humildade de ouvir e entender o porquê. Mas para isso, primeiro você deve se prostrar, pedir o Senhor, orar, consultar o tempo todo o Senhor. E fazendo isso, você já vai sair com humildade da oração, com falta de orgulho e com muita sabedoria para tomar tal decisão. Lembrando, decisão em conjunta. Amém? Graça e paz, irmã Bianca Alves. Deus abençoe. Estava fazendo falta aqui na live, hein? Mas eu entendo. O Senhor tem te ocupado demais e louva a Deus pela sua vida, pelo seu progresso, e que o Senhor continue derramando bênção na sua vida. Amém? Você é guerreira e lembre-se, em qualquer momento, nunca desista e lembre que o Senhor está contigo o tempo todo, irmã Bianca. Amém? Deus abençoe, continue derramando bênção na sua vida e é isso aí, é progresso. Amém? Deus é contigo o tempo todo. Nunca se esqueça disso. Então, voltando aqui para a palavra, irmãos. Tome cuidado. Ontem você era solteiro. Hoje você tem quem dependa das suas decisões. Seja seu cônjuge, seja seus filhos. Amém? Você não está sozinho a partir do momento que você tomou a decisão de não ser mais solteiro e estar unido com alguém. Amém? Então, o Senhor deu para entender claramente aqui que Jesus aqui, ele poderia estar assim, com fome, sede, mas como a gente tem fome e sede o tempo todo, mas simbolizando aqui a falta do dinheiro, o desespero, sabe, as desilusões, as dificuldades que aparecem o tempo todo na nossa vida. A gente passa por tudo, a gente passa por esse deserto que Jesus foi levado e tentado. A gente passa por esse deserto, sim, o tempo todo. Amém? Mas, se a gente alimentar da palavra de Deus, consultar o tempo todo, meditar dia e noite, alimentar sim, a partir do momento que a gente se levanta no amanhecer, priorizar o Senhor, a gente vai conseguir vencer toda e qualquer investida que o diabo faz nas nossas vidas diariamente. Amém? Então reflita. Se você está tendo esse tipo de atitude egoísta, orgulhosa, não valorizando seu cônjuge, não tendo a humildade
não tendo a humildade em ouvir a sugestão do seu cônjuge, e ouvir o sim e o não do seu cônjuge, pense bem, está na hora de mudar. Porque o Senhor andou entre nós com humildade, com sabedoria. Não tinha um pingo de orgulho. Vaidade, esquece. Então, o Senhor andou entre nós. O Verbo que se fez carne andou entre nós. Sofreu as mesmas tentações aqui, como citei aqui em Mateus 4. A única forma que ele usou para vencer, a única coisa que ele usou para vencer foi as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, o que está escrito. Lembrando que a palavra do Senhor ela é a mesma ontem, hoje e será a mesma para sempre. Amém? Então não importa a situação, seja ela qual for, a tribulação, a dificuldade que você esteja enfrentando. Se você não estava tendo a atitude de priorizar o Senhor na sua vida, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Se você tem priorizado o seu trabalho, tem priorizado as coisas materiais, está na hora de mudar. Se você prioriza o seu trabalho e chega em casa só quer saber de descansar e dormir e não dá atenção para o seu cônjuge, aquela conversa saudável, está na hora de mudar. Se você está tendo o hábito hoje de não querer ouvir os seus filhos, está na hora de mudar. Se você tem se preocupado em se ocupar os seus pensamentos o tempo todo nas coisas desse mundo e deixando o Senhor só para aquela hora que você está no desespero, ei, está na hora de mudar. Isso é invertido. Priorize o Senhor. A palavra do Senhor diz que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus. E todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, para que você está invertendo? Priorizando as coisas mundanas, as preocupações que o mundo te traz. Lembrando do Senhor quando você está na pior. Ei, é o contrário. É o contrário. Mude suas prioridades. Inverta suas prioridades. Priorize o Senhor. Assim que você se levanta da sua cama, priorize o Senhor. Ore pelo seu cônjuge. Ore junto com seus filhos. Priorize o Senhor. Porque é o Senhor que nos dá sabedoria, que nos dá livramento. Livramento até de você tomar uma decisão errada, que venha abalar toda a estrutura da sua família. Amém? É, Deus. Então, só resumindo, o Senhor, assim como você deve fazer, mesmo ele estando fraco, mesmo a gente estando fraco aí, preocupado com as coisas materiais, dando prioridades às coisas mundanas, coisas materiais, o dinheiro, o trabalho, as preocupações com as dívidas.
mesmo o Senhor estando fraco, tendo fome, por ter passado 40 dias, 40 noites em jejum, ele se manteve firme espiritualmente. Amém? Ele se manteve firme. E você? Você tem se alimentado espiritualmente? Você tem orado? Você tem meditado na palavra do Senhor? Deus. Se você não tem feito isso, experimente fazer a partir de agora, nem de hoje, a partir de agora, assim que terminar essa live. Assim que terminar essa live, experimenta a partir de agora ter uma ligação direta com o Pai. Você vai ver que todas as dificuldades que você está passando no momento, seja ela qual for, serão vencidas. E quando elas vier bater a porta novamente, elas vão desviar, porque assim como o Senhor fez com Satanás, quando ele disse, quando Satanás falou que se Jesus prostrar diante dele e adorá-lo, ele simplesmente disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Você tem servido ao dinheiro? Você tem se dado às tentações desse mundo? Ou você tem adorado somente ao Senhor? Porque quando a gente faz isso, Satanás pode até tentar, mas ele cansa. E aparta de você, aparta da sua família. Então, quando a gente está em comunhão com o Senhor o tempo todo, em ligação direta, priorizando o Senhor em nossas vidas, os problemas podem até vir, mas você estará blindado. Você terá sabedoria. E não vai deixar que esses problemas venham, entram e fazem abalar as estruturas do seu lar. Então lembre-se, qualquer decisão que você tomar, ela reflete diretamente na sua família, no seu cônjuge, no seu filho. Lembre-se muito disso. Você não está sozinho. Você tem uma esposa, um esposo, você tem seus filhos que dependem exclusivamente de qualquer decisão, qualquer sim ou qualquer não que você venha tomar. Amém? Amém. Claudinha Santos, boa noite, cunhada. Amém. Deus abençoe sua vida aí, do meu irmão, Dr. Elton Rosa. Que o Senhor esteja presente o tempo todo na vida de vocês, abençoando seus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Então reflita sobre essa mensagem de hoje. Assim você vai conseguir vencer as dificuldades no seu casamento. Amém? Fortalecendo seu espírito, alimentando a palavra. Amém? Buscando sabedoria, orando ao Senhor, porque quando Ele te der sabedoria, você vai lembrar que você não está sozinho, você tem uma esposa, você tem um esposo, você tem filhos. Ele te dando sabedoria, vem junto à humildade, a falta de orgulho, a soberba fica de lado e você vai tomar a decisão correta, em nome de Jesus. Amém? Então seja sábio, seja temente ao Senhor, em nome de Jesus.
Eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração. Que o Senhor abençoe grandemente cada um que esteve presente, aqueles que por algum motivo não conseguiu acompanhar nossa live. Que o Senhor visite seus lares e interceda, trabalhando na vida de vocês. E lembre-se, priorize o Senhor na sua vida. Orando com a sua esposa, com o seu esposo, orando com seus filhos. Priorize no amanhecer, durante o dia e quando você for deitar. Priorize sempre. Amém? Que quando esses problemas vier, eles podem até bater, mas não vai abalar a estrutura do seu lar. Em nome de Jesus. Amém? Lembrando, para quem quiser estar visitando a Igreja Batista Primavera, que é onde a minha família serve ao Senhor, ela fica situada na Avenida Reinaldo Vareto, 1302, no Jardim Primavera. Sim, ali, aquela avenida principal que parece não ter fim, mas tem. Amém? Então visite a gente. Os cultos tem um culto de oração que é toda quarta-feira, culto abençoado, que está tendo um estudo sobre a armadura de Deus. É o que está faltando, principalmente para muitos cristãos. Amém? Porque o mundo nos pega de surpresa naquele momento que a gente está fraco espiritualmente. Então a gente tem que vigiar para que essa fraqueza não entre e se instale em nossas vidas. Aquela falta de vontade de orar, vigia. É preciso que a gente ore sempre. Oremos sempre. Vigiar o tempo todo. Não deixar que a frieza do nosso coração traz as consequências ruins para as nossas vidas. Então, que a gente sejamos sempre quentes, fervorosos, buscando sempre a presença do Senhor através das orações. Amém? Então, culto, quarta-feira, a partir das 19h30 e domingo, a partir das 19h30 também, ali na Avenida Reinaldo Vareto, 1302. Lembrando que o culto de domingo, ele é apresentado ao vivo, sim, na live, na página da Igreja Batista Primavera, amém? Então, esperamos a visita de vocês. Quem quiser, puder estar visitando a gente, vai ser bênção em nome de Jesus, porque ali é uma igreja que, como eu sempre digo, a minha família tem sido abençoada o tempo todo, porque a igreja se preocupa com você, esposo, com você, esposa, com você, filho, se preocupa com a família. Família que é bênção do Senhor, filhos que é herança do Senhor. Amém? Então, vou ficando por aqui. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Lembrando, quinta-feira, mais uma live abençoada, tá? Cujo tema a gente vai apresentar segunda-feira. Então, fiquem ligados aí nas nossas páginas, nossas redes sociais, que a gente vai estar divulgando aí. Quinta-feira, a partir das 20 horas, 8 da noite. Amém? Então, fiquem todos com Deus. Durmam com a presença do Senhor e acordem, por favor, priorizando o Senhor. Amém? Então, boa noite. Fique com Deus. Aquele abraço. Deus abençoe.